Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas, nós vamos agora estudar a respeito do amplificador diferencial com transistor bipolar e carga ativa, certo? Que é esse circuito que está aparecendo aqui, tá? Esse circuito que está aparecendo aqui. Bom, a ideia aqui é a seguinte, pessoal, vejam, como a gente já falou em outros momentos, né, em microeletrônica, a coisa mais econômica de se usar, mais prática de se usar, são transistores. Então, se nós pudéssemos retirar os resistores que estão fazendo o papel de carga de coletor, né, no par diferencial comum, né, então, no par diferencial comum, nós temos, deixa eu achar um aqui para a gente ver, aqui nós temos, né, então nesse exemplo aqui nós vemos que temos resistores de coletor, né. Então, se pudéssemos trocar esses resistores de coletor por transistores, nós ocuparíamos muito menos espaço na pastilha de silício e poderíamos conseguir outras vantagens além dessa que a gente vai ver aqui na sequência. Então, uma resposta para essa questão é a utilização da carga ativa. Tá? Qual é a ideia da carga ativa? Nós vamos trocar os resistores de coletor por um espelho de corrente. Vejam, os transistores Q3 e Q4 são transistores PNP ligados em espelho de corrente. As bases estão ligadas juntas e os emissores estão ligados juntos, certo? Então eles estão ligados em espelho de corrente. Q1 e Q2 fazem um par diferencial comum, só que ao invés de terem resistências de coletor, né, que a gente chama de carga ativa, né, porque as resistências de coletor para os transistores que estão aqui, elas fazem o papel de uma resistência de carga. Para poder a gente entender um pouco melhor essa nomenclatura, essa ideia, eu vou fazer um circuitinho aqui só para ilustrar para vocês, depois eu apago. Mas veja, digamos que a gente tinha um projeto assim, eletrônica 1, por exemplo. A gente tinha aqui uma resistência de emissor, aqui nós tínhamos uma resistência de coletor, e aqui vamos dizer que a gente tinha, pode ter uma resistência de base, não tem problema, um RB, tá? E aqui não tem problema da gente ter os capacitores de acoplamento, e aqui a gente tem uma fonte de alimentação. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, aqui tem RL. Quando a gente faz um modelo de pequenos sinais desse circuito, o que acontece, né? Bom, a gente vai ter a fonte, vai ter o RB por terra, aí chega no RP, que vai para o terra. Aqui eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão GMVP, aí eu tenho o RO, depois eu tenho o RC, e depois eu tenho o RL. E aqui eu pego a saída. Ora, o que eu quero ilustrar para vocês? O modelo, né, de pequenos sinais do transistor, o modelo do transistor é isso aqui, ó. Então o modelo do transistor vai pegar a resistência RP, a fonte de corrente controlada por tensão e a resistência do efeito Early. Tirando o modelo do transistor, o que eu tenho aqui? A entrada e aqui eu tenho a saída. Note que o resistor RC, né, o resistor RC, ele aparece em paralelo com RL. Então daí vem a nomenclatura de que RC ele também é como se fosse uma resistência de carga. É porque quando a gente olha para a configuração emissor comum, a gente diz que RC é parte do projeto da configuração. Então a gente não considera ele resistor de carga para a configuração emissor comum. Para a configuração emissor comum, só quem é a carga é o RL. Né? Mas para o transistor Q1, tanto RC quanto RL fazem o papel de carga.
Isso fica bem evidente quando a gente olha que eles dois aparecem em paralelo no modelo de pequenos sinais. Tá? Então, muito frequentemente, RC é chamado de resistência de carga. Eu faço uma analogia com isso, a história não sei se eu já falei aqui nessa turma, mas é a história do carroceiro que tem um burro que está carregando uma carga de cimento. Né? Para o carroceiro, a carga é só o cimento, porque é isso que ele vai entregar para receber dinheiro em troca. Né? Mas para o coitado do burro, a carroça, o carroceiro e o cimento, tudo isso é carga. Entendeu? Porque ele está levando tudo. Então é como se, quando a gente olha para a configuração emissor comum, né, só RL é carga. Mas quando a gente olha para o transistor Q1, que é o papel do burro, coitado, né, é como se a configuração emissor comum, né, configuração emissor comum fosse o carroceiro. Então, para o carroceiro, a única carga é o cimento. Mas para Q1, que é o pobre do burro, tanto o carroceiro quanto o cimento e a carroça são carga. Tá bom? Tá claro isso? Então é por isso que RC é frequentemente chamado, certo? De resistência também de carga, tá? Mesmo quando ele não é a resistência de carga propriamente do circuito, ok? Bom, eu vou apagar isso aqui porque era só para ilustrar essa ideia e vocês entenderem por que eu coloquei uma coisa no lugar de RC, que no caso foi o espelho de corrente formado por Q3 e Q4, e estou chamando isso de carga ativa. Por que isso é carga? Porque RC também é conhecido como resistência de carga, quando a gente considera desse jeito que eu falei para vocês. Espero que tenha ficado claro. Tá? Bom, dito isso, então, como é que funciona esse circuito? Vamos pensar. Bom, primeiro, ele num primeiro momento aqui está ligado com uma tensão diferencial, mas nós vamos fazer diferente para começar. Vamos para um primeiro momento, vamos considerar que eu tenho isso aqui, ó, aterrado. Então esqueçam isso e esqueçam isso para esse primeiro momento. Está aterrado. Tá? Bom, se está aterrado, se é assim, então o que vai acontecer? Significa que as duas bases de Q2 e de Q1, certo, estão ambas conectadas no terra. Então é como se tivesse um sinal de modo comum. O que vai acontecer nessas condições? O circuito é simétrico. Então a corrente I vai se dividir meio a meio. Por aqui vai vir, né? Por aqui vai vir I sobre 2 e por aqui vai vir I sobre 2. Então por aqui vai vir alfa I sobre 2 e por aqui vai vir alfa I sobre 2. Certo? Agora vamos entender o que é que acontece no espelho de corrente. Ora, primeiro a gente vai desprezar o valor do beta, vamos assumir que beta é infinito e, portanto, que esse espelho de corrente é tal que IREF é igual a IO. Então, quem é IREF? IREF está aqui, ó. E IO está aqui, ó. Então, se isso é um espelho de corrente, certo? Essa é a corrente IREF que está passando por aqui e aqui é IO. Então, claramente, nós estamos desprezando a corrente que passa por aqui. Tá? A corrente que passa por aqui, a gente está dizendo, esse 2IB que eu tenho aqui, ó, eu estou dizendo que é zero. Eu estou dizendo que esses 2IB são iguais a zero. Certo? Então, fazendo essa suposição, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que IREF vai ser igual a IO. Quem é IREF? Alfa I sobre 2. Então, eles dois vão ser igual a alfa I sobre 2. Então, eu posso agora mudar as coisas aqui no circuito, né? E vejam, o que é que acontece? Se IO é alfa I sobre 2 e por aqui desce alfa I sobre 2, qual é a corrente que sai por aqui? Nenhuma. Não sai corrente nenhuma. Certo? Então, por aqui, tá? Por aqui, sai
e igual a zero. Vamos fazer diferente aqui. Por aqui eu tenho 0 ampere. Nossa, que está ruim de ler. 0 ampere. Não sai corrente nenhuma. Tá? Então não tem corrente na saída nesse caso. Por quê? Ora, se essa corrente é igual a essa, quanto é que pode vir para cá? Nada. Tá? Então essa é uma primeira análise que a gente vai fazer. Certo? Então, vamos chamar essa análise aqui supondo as duas bases aterradas. Ou em zero. Melhor aterradas, para ficar mais claro. Certo? Então a gente tem essa situação, ok? Agora vamos analisar o circuito real. Então vou lá, vou pegar aquela figura novamente. Deixa eu pegar ela novamente aqui. Pensei que estava mais rápido. Ok. Esse. Então vamos copiar novamente. Vamos colar ele aqui. Vamos dar um bom zoom. E agora vamos analisar esse circuito que está aí agora, sem as alterações que eu fiz no anterior. Então agora a gente vai considerar que a gente tem uma entrada diferencial. Bom, então a gente agora vai fazer uma análise de sinal. Significa que eu vou desconsiderar esse VCC aqui, então aqui vai ser terra, tá? Significa que eu vou descontar o efeito dessa fonte de corrente e assim por diante. O que vai acontecer? Nessas condições, tá? Vai fluir por aqui uma corrente IE. Quem vai ser IE? IE vai ser igual a VD, certo? Dividido por 2RE, que vai ser igual a VD sobre 2 vezes. No lugar de 1 sobre RE, a gente vai colocar alfa sobre GM, certo? Alfa sobre GM. E depois a gente vai aproximar isso daí. Desculpa, não é alfa sobre GM, tá errado. É GM sobre alfa. RE é alfa sobre GM, né? Então isso aqui seria vezes, né? Vou botar assim para ficar mais claro. E RE igual a alfa sobre GM fazendo RE aproximadamente igual a 1 sobre GM, eu posso dizer que IE vai ser igual a GM VD sobre 2. Tá? E notem que nesse circuito aí, ele assumiu, né? Aqui, na verdade, o que ele fez foi o seguinte. Supondo alfa igual a 1, implica RE igual a GM, a 1 sobre GM. Tá? Certo? Então, chegando nesse valor. Então,
Também porque alfa é igual a 1, isso aqui vai ser igual à corrente de coletor, que é o que está mostrado aqui. Ó. A corrente que está aqui no coletor é GMVD sobre 2. Então está aqui. Né? Então isso aqui também é por esse motivo aqui, ó, que a gente pode fazer essa aproximação. Ok? Bom, aí vamos analisar o circuito. O IE está fazendo esse caminho aqui, ó. Né? Então, eu posso desenhar ele de outra maneira aqui, fazendo assim, ó. IE, IE. É a mesma coisa, certo? Ora, se por aqui desce IE, por aqui desce IC. Como a gente considerou IE igual a IC igual a GMVD sobre 2, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Só que note que aqui o IE está subindo, a gente já falou sobre isso na outra aula, não está subindo. É porque nós subtraímos o αi sobre 2 da corrente DC. Não tem nada subindo. Tá? Mas quando a gente tira o nível DC da corrente, é como se estivesse subindo. Então aqui, olha, o GMVD sobre 2 está subindo. Porque aqui o IE está subindo, o IC está subindo. Tá claro? Ok. Agora vamos analisar aqui o espelho de corrente. O que acontece aqui? Lembrem-se que vamos fazer as mesmas suposições que fizemos antes, ou seja, que IREF, tá, era igual a IO. A gente fez essa suposição, vamos fazer novamente. IREF é igual a IO. Ora, quem é IREF? Se eu estou desprezando a corrente que passa por aqui, porque eu estou assumindo que alfa é igual a 1, e portanto é como se beta fosse infinito, tá? Então, essa corrente é igual a que vem daqui. Então, por aqui vem essa mesma corrente, GMVD sobre 2. Aí o que acontece aqui? Veja, isso aqui, pessoal, vai para um próximo estágio. Isso vai para a saída, vai para uma resistência de carga, vai para outro estágio, vai para alguma coisa. Tá? O fato é que essas duas correntes que estão vindo aqui, ó, elas se somam e saem por aqui. Então, por aqui, sai uma corrente GMVD. Certo? Então, eu posso escrever, né, a partir daí, que a minha corrente de saída IO vai ser igual a GMVD. Certo? Bom, e se eu quiser saber quem vai ser a minha tensão de saída VO? Bom, aí eu vou pegar a minha corrente IO e nesse estágio que o circuito está aqui desenhado, que ele não está especificando para mim quem é a minha resistência de carga, eu vou assumir que a resistência de carga por hora é muito alta, tá? Mas ele não está especificando quem seja. A única forma que eu tenho de calcular isso é fazer a corrente IO que multiplica a resistência de saída do circuito. Então eu vou ter que VO vai ser igual a GM VD vezes RO. E quem é a resistência de saída do circuito? Bom, aí a gente tem que ver o seguinte. Qual é a resistência de saída do par diferencial? Nós não falamos sobre isso. Mas, em outra aula, eu já expliquei para vocês que aqui eu tenho um terra virtual. Por que eu tenho um terra virtual? Porque é como se aqui eu tivesse VD sobre 2 e aqui eu tivesse menos VD sobre 2. De modo que daqui para aqui eu tenho o VD inteiro. Se aqui é VD sobre 2 e aqui é menos VD sobre 2, aqui que está no meio eu tenho que ter zero. Então, por simetria, tá? Aqui eu tenho terra de sinal. Ok? Certo. Então aqui eu vou ter, ó, uma resistência do efeito Early. Essa resistência está aqui, ó, do coletor para o emissor, RO. Ela também está desse lado.
Está dos dois lados. Certo? Depois eu vou tirar isso daí que fica muito carregado o desenho. Então, mas eu estou tomando a saída só do lado de cá. Veja, a saída é simples, não é saída diferencial. Eu estou tomando a saída só do lado de cá. Então eu não vou me preocupar com esse RO aqui. Tá? Então eu tenho do coletor de Q2 até o terra, porque aqui eu tenho terra de sinal, eu tenho a resistência RO, e eu vou botar um númerozinho nela aqui, RO2, porque é do transistor Q2. RO2, porque é do transistor Q2. Certo? Tá. Então, essa é a resistência de saída desse par diferencial do jeito que ele está conectado aí. E quem é... E aqui em cima, como é que fica? Olha, isso é um espelho de corrente. Na aula passada nós falamos sobre quem era a resistência de saída do espelho de corrente. E nós vimos que eu tenho aqui, ó, RO4. Lembrando que como eu estou fazendo análise de sinal, eu vou matar essa fonte VCC aqui. Vou ter terra aqui, ó. Vou ter terra aqui em cima. Então eu tenho do coletor de Q4, que está ligado junto com o coletor de Q2, RO4 indo para o terra, e RO2 também indo para o terra de sinal que está aqui. Então, a partir daqui, eu concluo que a minha resistência RO vai ser igual a RO2 em paralelo com RO4. Por que elas estão em paralelo? Porque as duas partem do coletor. O coletor de Q4 está ligado junto com o coletor de Q2. E as duas vão para o terra. Essa vai para aqui, para VCC, que quando eu vou fazer análise de sinal eu mato a fonte, ele vira um terra de sinal. E essa outra vem para esse ponto aqui, que é um terra virtual de sinal. Então eu tenho RO4 em paralelo com RO2. Certo? Eu vou apagar porque está muito carregado o circuito aqui. Está muita coisa, a gente não vai conseguir enxergar direito. Tá? Mas então, essa é a minha resistência de saída. Se o circuito está balanceado e os transistores Q4 e Q2 forem casados, então aqui, ó, se Q4 e Q2, vamos botar ao contrário, né? Q2 e Q4. Forem casados, eu vou ter RO2 igual a RO4 e vou chamar as duas de RO. Logo, a resistência RO dessa configuração vai ser RO em paralelo com RO e vai dar igual a RO sobre 2. Deixa eu reescrever aqui que ficou meio ruim de ler. RO2 igual a RO4 e ambas iguais a RO. Certo? Então eu chego nesse valor. Logo, então a partir daí eu posso dizer, né, então assim, né, eu posso dizer que VO vai ser igual a GM VD vezes RO dividido por 2. Ah, legal. Tá? Aí eu vou dizer agora aqui o seguinte, ó. E o ganho, eu posso dizer que o ganho, AD, nesse caso, vai ser igual a VO dividido por VD, e o AD vai ser igual a GM RO sobre 2. Tá? Só que agora eu vou ter o seguinte, ó. Quem é GM? GM vai ser igual a IC sobre VT. Quem é RO? Vai ser igual a VA
sobre IC. Então aqui eu posso dizer que o meu ganho AD vai ser, no lugar de GM, IC sobre VT, vezes, no lugar de RO, VA sobre IC, vezes 1 meio. Então, esse C cancela com esse C, e eu posso dizer que o ganho AD vai ser igual a 1 meio faltou uma coisa. Faltou uma coisa aqui. Só um instante. Então, daqui eu posso tirar que o meu ganho AD, tá, vai ser igual a VA dividido por VT vezes 1 meio. Tá? Se a gente pegar valores típicos para VA igual a 100 volts e VT igual a 25 milivolts, o ganho AD vai ser igual a 100 dividido por 25 vezes 10 a menos 3 vezes 1 meio, que dá 2000 volt por volt. Então vejam que usando esse arranjo eu consigo ganhos muito elevados e com resistência de saída elevada, tá? Aí alguém poderia dizer, professor, mas a gente não aprendeu que amplificador de tensão tem que ter resistência de saída baixa? Bom, quando você olha o amplificador de tensão como um todo, sim, antes de entregar para a carga, mas a gente está falando aqui não é do amplificador como um todo, nós estamos falando do amplificador diferencial com carga ativa. Ele nunca vai trabalhar sozinho, então ele vai ser um de vários estágios. Então, não é ele quem vai fazer a interface com a carga final lá que o usuário vai querer conectar no circuito amplificado dele, certo? Não é ele. Então, quando ele é um circuito intermediário, não tem problema você ter resistência elevada de saída. Na verdade, como o ganho normalmente é GM vezes a resistência de saída, a gente só consegue ganho elevado se a resistência de saída for elevada. Agora, claro, eu tenho que cuidar que o próximo estágio que eu vou conectar tenha resistência de entrada elevada. Se no próximo estágio eu botar uma resistência de entrada muito baixa, aí eu vou perder o meu ganho todo. Mas se eu tiver esse cuidado, funciona, certo? Bom, vamos em frente. Então, quando eu tenho uma configuração desse jeito, é conveniente a gente montar, a gente representar o amplificador da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui a figura, que aí a gente usa ela diretamente. Agora foi mais rápido, felizmente. Deixa eu escolher aqui. Ok. Então, a gente tem aqui, né, a forma de apresentar o circuito do amplificador diferencial com carga ativa, onde a gente vai ter que a nossa resistência de entrada RI vai ser 2 vezes RP, porque é a resistência de entrada do par diferencial, certo? Nós vamos ter que o GM, certo? O GM vai ser dado por I sobre 2 dividido por VT, que é o próprio GM minúsculo do transistor, certo? E a gente vai ter que essa resistência RO de saída que aparece aí ao lado
vai ser dada pelo RO minúsculo dividido por 2 da resistência do efeito Early. Tá? Então a gente pode representar dessa maneira que está aqui, certo? Então esse GM aqui, ó, basicamente é igual ao GM do transistor, né, como está mostrado aqui. Tá bom? Que é dado pela corrente de polarização de coletor, IC, dividido por VT, que é igual a I sobre 2. Tá? Bom, além disso, pessoal, a gente pode melhorar o ganho da nossa configuração. Vejam, quem foi que deu, como é que o ganho foi obtido? Né? A gente escreveu a resistência, o valor da tensão de saída VO, e aí a gente viu que VO era igual a GM-VD vezes a resistência de saída. Se eu puder aumentar a resistência de saída, eu aumento mais a tensão de saída para uma mesma tensão de entrada. Então, automaticamente eu estou aumentando o ganho. Tá? Automaticamente eu estou aumentando o ganho. E como é que eu posso fazer? Simples. Tá? Simples. Basta eu vir aqui no circuito e conseguir aumentar uma das duas resistências envolvidas no cálculo de RO. Quem foram as resistências envolvidas no cálculo de RO? RO2 e RO4, que são a resistência de saída do espelho de corrente e do par diferencial e a resistência de saída do espelho de corrente. Tá? Então, se eu trocar esse espelho de corrente, que é o simples, por um espelho de Wilson, por exemplo, eu já vou aumentar a minha resistência de saída para beta sobre 2 vezes RO. Então já fica beta sobre 2 vezes maior. Tá? E a gente vai ver na sequência, na próxima aula, uma modificação que eu posso fazer no par diferencial que pode aumentar a resistência de saída dele de RO para um valor mais alto. E aí, se eu fizer essas duas modificações, eu posso conseguir aumentar ainda mais o ganho da minha configuração, do par diferencial com resistência de carga ativa, tá? Com carga ativa, certo? Eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Notem que eu estou tomando saída simples. Apesar disso, o ganho ele não vai cair pela metade, certo? O ganho vai ser, ó, porque eu não expressei aqui, né? Mas eu poderia ter vindo aqui, deixa eu fazer um apêndice, uma puxadinha aqui, ó. E eu poderia ter feito VO sobre VD igual a GM RO, e isso aqui seria o ganho diferencial. Então vejam que o ganho diferencial, apesar de eu ter tomado saída simples, só desse lado, eu não peguei nada do lado de cá, ela não veio dividida por 2. Por que ela não veio dividida por 2? Ela não veio dividida por 2 porque, apesar de eu ter tomado saída de um lado só, essa corrente aqui que eu deixei de pegar, digamos assim, ela foi jogada para o lado de lá pelo espelho de corrente aqui. Então eu não vou perder nem a minha rejeição de modo comum, tomando saída simples, porque se houver alguma coisa aqui que for de modo comum, vai ser compensado por essa, e vão se cancelar, tá? E eu também não vou ter problema de queda do ganho pela metade, porque as duas componentes de correntes foram usadas, mesmo eu tendo tomado a saída de um lado só, por conta do efeito do espelho de corrente que refletiu essa corrente para o lado de lá. Então o espelho de corrente é uma solução muito boa, porque ele usa transistores no lugar de resistores, que ocupam muito menos espaço na pastilha de silício e é muito mais econômico de usar. Ele me permite ter um ganho muito elevado, certo? Ele me permite manter os benefícios da saída diferencial, mesmo tomando saída simples. Por todos esses motivos, o espelho de corrente com carga ativa, espelho de corrente não, perdão pessoal, o par diferencial com carga ativa é um circuito muito interessante para o projeto de amplificadores operacionais, tá bom? Eu vou apagar esse pedacinho aqui que eu botei agora para não confundir, mas eu precisava dele para poder fazer esse último, digamos assim, esse último destaque antes de encerrar a aula que a gente está tendo agora, tá bom?
Na nossa próxima aula a gente vai falar então de uma outra configuração de amplificador, né, que eu posso usar aqui embaixo no lugar do par diferencial simples. É uma configuração chamada Cascode, tá, que vai me permitir aumentar a resistência de saída aqui. Ao invés de trabalhar aqui com RO2, eu vou ter uma resistência mais alta. A gente já viu que trocando esse espelho de corrente por um espelho de Wilson, por exemplo, eu posso aumentar esse RO4 por beta sobre 2 vezes RO4. Tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver uma alternativa de projeto de par diferencial que pode trocar esse RO2 por um valor mais alto. Tá bom? Então a gente termina essa aula por aqui e a gente segue na próxima. Muito obrigado, pessoal.